Boa noite, bem-vindo ao Alerta Portugal. Não é um esquema novo, mas continua a enganar muitos e de uma forma muito rebuscada. Conhecida como a burla do Olá Pai, Olá Mãe, continua a deixar as autoridades em alerta. Em causa estão, na maioria das vezes, valores bastante elevados que são transferidos por MBWay. Um exemplo de um desses esquemas, falamos de burlas informáticas em cima da nossa mesa esta noite, porque assim são e esta é a realidade. Muito boa noite aos dois convidados, doutora Catarina Graça, que é psicóloga, doutor João Luz, boa noite, começando por si. Estamos a falar de crimes, na maioria das vezes, sem rosto, mas que ultrapassam aqui uma série de barreiras do que se conhecia há uns anos atrás. Boa noite, Andréia, mais uma vez obrigado pelo convite. É de facto uma realidade multifacetada. Nós estamos aqui a ver esta peça e podemos ter aqui o feedback de uma pessoa que caiu numa dessas redes, por WhatsApp, mas a verdade é que o feedback que nós temos de clientes e de outras pessoas é muito mais complexo e esta realidade dos crimes informáticos ou das burlas através de instrumentos informáticos acaba por ser e por ter uma previsão também de resposta a direito muito mais aprofundada. Estamos a falar de um aumento. Estamos a falar de um aumento considerável. Obviamente que este tipo de burlas ou burlas tradicionais sempre existiu. Aqui a grande diferença é a partir do momento em que estamos num espaço digital, um espaço em que de facto existe um maior anonimato dos seus agentes e dos seus participantes e que a um nível de investigação criminal também coloca barreiras muito próprias. É muito difícil, mesmo com a cooperação com as autoridades estrangeiras, mesmo através daquilo que são decisões de investigação europeias, mesmo através daquilo que são as pontes lógicas de contacto entre as unidades especializadas da PJ e depois as suas congêneres na Europol e na Interpol, é muito difícil ter, até do ponto de vista de um advogado, um resultado prático positivo. Obviamente que quando alguém cai já nestas redes, estamos a falar não só daquilo que é um perigo imediato de perda de algum montante ou de algum valor, mas podemos estar a falar de outros perigos associados, nomeadamente de roubo de identidade, roubo de dados e da utilização dessas informações, enfim, em outros crimes mais complexos, como o branqueamento de capitais, a corrupção, etc., e que, portanto, exige que, de um ponto de vista inicial, as pessoas, os intervenientes, estejam preparados para lidar com esta nova exigência de conhecimento, de literacia jurídica, obviamente, mas também informática e tecnológica. Em Portugal, nós temos um problema legislativo, é que nós, enfim, a burla através de meios informáticos está prevista, de resto, no Código Penal, temos uma moldura inicial baixa de 3 anos e só depois, a partir de certos patamares, quando estamos a falar de valores elevados, 5.000 euros ou valor consideravelmente elevados, 20.000 euros, é que o Código Penal faz aquilo que é a previsão de enfim, agravamento da moldura para os 5 anos e para os 8 anos, respectivamente. Isto coloca um problema muito presente. Se calhar justifica este tipo de burlas muitas vezes serem montantes ainda que elevados, não extremamente elevados, que nunca chegarão aos 5.000. Claro, aquilo que eu gostava aqui de salientar, até de uma forma, permita-me, pedagógica para quem nos está a ver, é que quando falamos nestas burlas, Olá Mãe, Olá Pai, de WhatsApp, e quando falamos, como vimos na nossa peça, de 1.300 euros, isto é ponta do iceberg. Como dizia, esse problema é transversal, é de literacia, mas mesmo, como vimos também na peça, as pessoas mais preparadas e com mais conhecimento acabam por ter essas fragilidades. Falamos em phishing, falamos em spoofing, falamos em seal fraud, falamos em crimes que vão desde o mais simples interveniente até o mais bem preparado dos CEOs de qualquer empresa portuguesa. Portanto, aquilo que eu posso aqui deixar em forma de alerta é a necessidade, primeiro, de conhecimento dessas várias realidades. É um ponto de partida ótimo. Como assistimos na própria reportagem desta cidadã que fez essa partilha nas redes sociais para deixar esse alerta. Essa partilha é ótima, porque tem logo um efeito imediato. Além da denúncia que também fez. Claro, tem logo um efeito imediato, mas é uma resposta, parece-me a mim, conjuntural para um problema que é estrutural, desde o ponto de vista legislativo, mas desde o ponto de vista também de investigação do próprio fenómeno. Como disse de forma muito acutilante, a denúncia é o primeiro passo e aqui o tempo está a contar, porque quanto mais rápida for essa denúncia, maiores possibilidades existem para, em tempo útil, ainda identificar estes desconhecidos, estes hackers que fazem este tipo de intervenção e este tipo de situação. Mas já lá vamos a essa questão da denúncia, porque eu gostava só de perceber deste lado com a doutora Catarina, estamos a falar de um esquema onde há um burlão e uma vítima.
Exatamente, e muitas vezes a vítima acaba por ceder dados e autorizar a que sejam feitas transferências e tudo mais, sem estarem a pensar que estão a ser enganados. Portanto, isso depois também é tão difícil de controlar. Portanto, julga-se que se está a fazer bem, não é? E só depois é que se vem a perceber que não era a pessoa. Portanto, há aqui uma sensação de estar a ser... Esta proximidade da questão do pai, da mãe, coloca aqui a vítima num papel também mais ingrato, do coração falar mais alto e ser rápido, ser uma ajuda imediata para salvar. São termos para familiarizar, portanto, para dar a sensação que se está a falar com a pessoa que se está a fazer passar, não é? Ou há de ser uma irmã, ou um irmão, ou uma mãe, ou um pai, e, portanto, normalmente ninguém chama pai ou mãe a outra pessoa qualquer, tem de ser o filho que está a chamar de mãe ou de pai. Portanto, são utilizados termos do dia-a-dia para que a pessoa sinta que aquilo é de facto verdadeiro, mas depois, quando se percebe que não é, aqui a parte mais complicada a nível psicológico que eu acho que provoca, é uma falta de controle que a pessoa acaba por ter nestas coisas do dia-a-dia. Portanto, a pessoa deixa de sentir que tem controle. Chega uma fatura à casa, a pessoa já duvida, será que isto é mesmo uma fatura verdadeira? Será que não é? Portanto, começa a ficar aqui um perfil mais paranoico, com medo de tudo e mais alguma coisa, porque a qualquer momento a pessoa pode ser enganada. Até mesmo, supostamente, através do próprio filho, não é? Que não é o filho, mas pronto, fez passar por... Coloca a vítima nesse papel e depois no sentimento de culpa, porque acabou por fazer, tentando ajudar, afinal fui enganada. A pessoa sente que foi permissiva também a que aquilo acontecesse, mas como é que eu não reparei que não era o meu filho? Como é que eu não li bem? Porque depois dá perfeitamente para perceber que a forma como a linguagem é descrita, que não são os mesmos termos que utilizamos, ou não é exatamente português, parece ali uma coisa muito computurizada ou até brasileirada, portanto dá para perceber, visto ao detalhe, que não é, mas imagine só, estamos no nosso dia-a-dia, na nossa rotina, as nossas pressas, as nossas coisas, de repente recebemos uma mensagem que está a dizer olá mãe, olá pai. A pessoa se calhar nem avalia aquilo como deve ser, pensa, ok, está a precisar de dinheiro, toma lá. E muitas vezes os valores são quantias aceitáveis, não é? Pois. Neste caso, na reportagem tínhamos aqui 1.300, já é mas o início desta burla era 50, 100, partiu o vidro do telemóvel. Exatamente. Portanto, só depois é que a pessoa para pensar, porque é na agitação do dia-a-dia. Estas situações, se calhar, são aproveitadas estes contextos. A pessoa não está à espera, imagina, está no meio do trabalho, está num supermercado a fazer compras e de repente recebe-se uma mensagem daquelas, a pessoa não está ali a parar, deixa-me cá ver se é exatamente a forma como o meu filho fala ou não. Pronto, às vezes assim no despiste e no stress do dia-a-dia, muitas pessoas acabam por cair nestas burlas. E depois chegamos aqui à questão de denunciar, mas aí na verdade há poucos elementos para o fazer, não é? Muitas vezes o número de telemóvel, que são cartões descartáveis, não é? Digamos assim. E como é que as próprias autoridades, Dr. João, conseguem fazer este tipo de investigação quase tão efêmera, não é? De pessoas efêmeras? Este tipo de investigação tem várias fragilidades. Obviamente, a recolha de indícios probatórios é logo a primeira. Tudo aquilo que são os procedimentos por este tipo de agentes criminosos obedece, dependendo do tipo de burla qualificada que está em questão. Estamos aqui a falar de uma burla muito específica em que, como a minha colega de painel disse muito bem, existe aquilo que é a utilização de uma proximidade emocional, de uma justificação emocional para criar essa sensação de insegurança na pessoa que motive esse pagamento, mas existem muitos outros casos em que, como debatíamos há bocadinho, antes de entrarmos em estúdio, que estes hackers conseguem-se mesmo, enfim, introduzir nos sistemas informáticos das empresas e conseguem mimicar perfis e conseguem, portanto, apagar todos os seus passos. E é isto que estamos a falar. É que quando vamos fazer uma denúncia, temos desde logo um sentimento de inutilidade, que é muito inimigo do Estado de Direito e que é muito inimigo daquilo que é o sentimento de segurança jurídica das pessoas e a confiança que têm nos seus meios de investigação. É isso que acontece. É que quando fazemos um tipo destes de queixa, deste tipo de crimes, sabemos de antemão que, hoje em dia, a Polícia Judiciária tem já aquilo que são meios reforçados para fazer face a este tipo de nova criminalidade, mas a verdade é que muitas vezes os agentes não se encontram sequer em solo português, portanto a flexibilidade daquilo que são os meios informáticos permite de facto esse distanciamento e depois, para além daquilo que é a troca, os prints das conversas, aquilo que pode ser a indicação do número de telemóvel, aquilo que são outros, diria eu, elementos probatórios secundários ou residuais, não há muito mais informação que possa ser dada. Portanto, a vítima tem um âmbito de contributo, ao contrário do que acontece nos outros tipos de crimes mais tradicionais, muito limitado. Dependerá das autoridades de investigação fazer o mapeamento daquilo que é o caminho do hacker, o caminho do burlão. Atenção que esse mapeamento ou esse caminho
depende, obviamente, da qualidade da investigação e dos meios técnicos e humanos, informáticos, diria eu, para essa investigação. Mas é um caminho muito difícil e a nossa experiência, que temos acompanhado muitos destes casos, existe um aumento claro, como disse no início da minha intervenção, é que, na maior parte dos casos, ficamos com uma mão cheia de nada ou é necessário depender, obviamente, daquilo que é o esforço investigatório das outras autoridades europeias que, obviamente, em alguns casos, conseguem alguma informação no sistema e conseguem, pelo menos, localizar os agentes criminosos. A questão depois da recuperação desses montantes já é um outro problema jurídico. Aí acredito que seja quase impossível. Não será impossível, nós temos alguns casos em que conseguimos isso. Agora, é um caminho muito tortuoso, que exige um conhecimento específico neste tipo de crimes, como lhe disse, embora o Código Penal português preveja tudo aquilo que é o phishing, a burla qualificada, aquilo que é o spoofing, CEO fraud, todas estas tipologias que têm características e especificidades próprias num único artigo, na burla informática, a verdade é que depois, para cada um destes casos concretos, existem procedimentos jurídicos próprios, formas próprias de fazer a denúncia e também maneiras próprias de conduzir a investigação. É este o grande drama, é que, embora façamos o início da nossa caminhada num único tipo legal penal, da burla qualificada, e concretamente na burla qualificada através de meios informáticos, a verdade é que depois todo o caminho é longo, é tecnicamente muito difícil e temos sempre o fantasma de não conseguirmos atingir os nossos objetivos. Mas com preparação consegue-se pelo menos fazer, na maior parte dos casos, aquilo que é a identificação do agente criminoso e, dentro do possível, tentar fazer também aquilo que é a devolução desses montantes, claro. Portanto, deste lado temos essa identificação do agente criminoso, do outro lado temos a vítima que acaba por viver a partir daí numa insegurança, vai desconfiar de tudo o que vai recebendo a partir daí? Sim, porque de facto a forma como estas burlas são feitas puxam mesmo por um estado de urgência, de pânico, de estou a precisar, é urgente, aconteceu-me isto. E perante uma questão emocional, nós agimos por impulso, portanto nem estamos realmente a pensar de forma racional, estamos a pensar de forma emocional. Portanto isto causa aqui um condicionamento, quase como se fosse uma espécie de um trauma, portanto registou-se uma memória de uma coisa negativa a uma carga emocional, portanto mal se recebe às tantas uma chamada, de facto a dizer, olha, aconteceu-me isto, se calhar a pessoa fica a pensar, mas será que aconteceu mesmo? És mesmo tu? Portanto, isto cria aqui dúvidas e inseguranças que a pessoa não tinha antes e vai condicionar o dia-a-dia. Aliás, atingem-se níveis de ansiedade tais com estas situações que às vezes até pode gerar ataques de pânico ou se for pessoas mais velhas pode gerar algum ataque cardíaco, porque a pessoa atinge ali uma aflição, são as poupanças da pessoa, que se calhar são pessoas que podem não ter muitas poupanças e que veem as suas poupanças dizimadas com estas situações. Portanto, e que a probabilidade de as reaverem. Ora bem, portanto, ficam ali numa aflição tremenda por causa de uma situação que não se aperceberam que era falsa e que permitiram que aquilo acontecesse. Portanto, depois há aqui um movimento de culpabilização, de revolta também, não é? E depois às vezes até pode ser pessoas que nem têm forma de recorrer a uma ajuda, não é? Hoje em dia já existem algumas formas de se recorrer a essas ajudas, mas a pessoa nem sabe como é que há de ter ajuda para isto, não é? O que é que eu faço agora, não é? Portanto, é um pânico que se gera aqui e a nível emocional isto gera, eu digo mesmo, um padrão quase paranoico. A pessoa fica muito paranoica, já tem medo do que quer que seja, ou de dar o número de telemóvel a alguém, ou de ir até um supermercado e pagar com o cartão, ou de alguém que se chegue e faça uma pergunta, já não vai responder, já não vai dizer nada. Portanto, isto cria aqui um condicionamento social até bastante grande. Vamos continuar nesta análise, mas precisamos de fazer aqui uma curta pausa. Voltamos já a seguir, porque há mais exemplos de burlas informáticas em cima da nossa mesa. Até já. Bem-vindo de novo. Está a crescer nas últimas semanas o número de burlas com arrendamentos de casa para férias, casas para estudantes ou até mesmo para cidadãos estrangeiros. O alerta é da Procuradoria-Geral da República, mas também a DECO constata que o volume de queixas tem estado a aumentar e a par da PSP deixa conselhos úteis para prevenir a situação. Esta é uma das mais antigas de que se ouve falar sempre nesta altura do ano, Dr. João, mas continua a existir. Continua a existir e mais preocupante do que isso parece estar a aumentar. Ou seja, nós voltamos um bocadinho aqui ao ponto de partida. É a forma como estes instrumentos digitais e tecnológicos, todas estas novas plataformas, acabam, por um lado, obviamente, por nos facilitar a vida, mas abrem também a porta ou dão também margem para aquilo que pode ser, efetivamente, a prática destas burlas e destas burlas qualificadas. É, como disse, uma situação muito recorrente, principalmente neste período de férias,
mas precisamente por ser recorrente é que necessita de uma resposta mais musculada. Essa resposta tem que começar logo, na minha opinião, obviamente, naquilo que é o patamar de prevenção. Portanto, mais uma vez falamos em literacia, mas preparação para fazer este tipo de arrendamentos de casas para férias e para outras utilizações e para outros fins. Eu tenho aqui uma questão, portanto estamos a falar em grande parte de anúncios que estão disponíveis online. Não é possível existir uma vistoria de alguma autoridade em questão? É uma excelente pergunta, até porque a grande parte destes anúncios é feita através de plataformas que são especializadas nesse tipo de produtos. Todos os conhecemos, todos sabemos quais são, e a verdade é que... Porque isso existiu, por exemplo, agora em Lisboa com a questão da Jornada Mundial da Juventude. Por exemplo. A ASAI andou atrás dessa especulação, desses anúncios falsos. Não era... mais fácil existir, não digo o ano inteiro, já estaria se calhar a pedir muito, mas principalmente nesta época alta em que se sabe o que acontece. Tem que haver uma supervisão que é transversal e que é presente, isso é certo, mas nestas épocas, e sendo já, como disse, um fenómeno antigo, tem que haver um reforço daquilo que é a fiscalização. Essa fiscalização e supervisão deve ser feita, em primeiro lugar, obviamente, pelas entidades sectoriais competentes, neste caso o Instituto do Turismo de Portugal, a ASAI ou outras, podem ter alguma responsabilidade nessa supervisão, dependendo, obviamente, do tipo de modelo e do tipo aqui de arrendamento em causa. As próprias plataformas não se podem colocar ao lado daquilo que é um papel de supervisão e de responsabilidade. Tem que, Acontece? Não tenho uma experiência que seja um papel de supervisão muito ativo. Obviamente que existe a possibilidade dentro das próprias e junto às próprias plataformas fazer a denúncia da desconformidade dos anúncios com as características reais. As plataformas têm um plus, têm uma vantagem bastante assinalável relativamente às condições de pagamento. Portanto, um dos conselhos que devemos sublinhar desde logo é que os pagamentos aconteçam dentro daquilo que é o espaço seguro ou tradicionalmente mais seguro das plataformas, mas para além disso, ou seja, para além do papel de acompanharem os pagamentos, para além do papel de fazerem a supervisão da conformidade entre os anúncios e aquilo que consta efetivamente na realidade, não tem sido feito nada muito mais para além disso. Era necessário também perceber, até do ponto de vista jurídico, como é que pode haver uma responsabilização parcial, pelo menos, dessas plataformas naquilo que é ou naquilo que são os anúncios que lá são colocados. Obviamente que essas plataformas trabalham normalmente com unidades hoteleiras já reconhecidas e que, portanto, nessas situações não existirá um perigo tão profundo, porque, obviamente, essas unidades também dependem do rating, dependem do feedback dos clientes e daquilo que é a fiabilidade das operações. Mas todos sabemos que algumas plataformas também fazem aquilo que são anúncios portanto, imóveis locais de natureza privada e, portanto, nesses casos é que tendem a surgir mais estas burlas. Tem que haver aqui um processo, diria eu, de consciencialização de quem vai arrendar e quem vai usufruir desse espaço. Ver quais são as características, ver se existe conformidade e há sempre uma regradora relativamente ao preço. Se é demasiado bom para ser verdade, é porque, de facto, não deve ser assim tão bom e as pessoas têm que perceber que existe um nível médio, um valor médio de mercado, tendo em conta a zona, tendo em conta o tipo de alojamento, tendo em conta também aquilo que é o período das férias e, portanto, não existem flutuações normalmente muito grandes ou tão discrepantes. Isso é logo um sinal de alerta. Tudo o resto que foi ali referido pelo meu colega jurista da DECO são também alguns indicadores, eu diria, acessórios que podem ser utilizados pelas pessoas. Solicitações de pagamentos fora da plataforma. Urgência no pagamento. Mais uma vez, essa questão da urgência que era também mimicada no caso da burla por WhatsApp. Tudo isto que saia fora de um perfil normal, tradicional de reserva de um pacote de férias ou de um arrendamento de um imóvel, deve suscitar aquilo que são red flags na pessoa que vai fazer esse arrendamento e, portanto, se tiver um problema, tem que, o mais rapidamente possível, coligir os elementos probatórios e apresentar a denúncia, quer junto à DECO, quer junto às autoridades, obviamente, de investigação, quer junto a outras plataformas, a própria plataforma, para que consiga fazer uma identificação da pessoa que fez essa burla, claro. E tem 6 meses então para o fazer. 6 meses. Doutora Catarina, esta rapidez não cola muitas vezes com a vontade também que estas vítimas têm.
encontrei a casa espetacular e está a um preço incrível, vou pagar já, consigo. Para garantir ali aquela vaga, não é? Portanto, a pessoa é levada pela motivação, não é? Pelo ânimo da oferta e às vezes até... É porque aqui falamos de uma altura de felicidade, não é? Sim, portanto, a pessoa vai de férias, está lá agora a pensar que vai ser enganada ou o que quer que seja. E às vezes vão de malas e bagagens e chegam lá e de facto a casa não existe. E estamos a falar num contexto de férias, mas aconteceu com uma paciente minha que ia de Erasmus para fora do país e até lhe pediram documentos e tudo, portanto aquilo parecia tudo muito sério, tudo muito formal e chegou lá e a casa não existia. Portanto, ela ficou ali com o começo do Erasmus, ela que é uma coisa, a pessoa vai motivada, vai alegre, vai bem disposta. Não é? Uma fase nova que motiva. Ficou completamente arruinada aquela fase. E depois mais o dinheiro que foi gasto, que não há com muita facilidade depois em mover outra vez um montante semelhante e conseguir combatar a situação. Portanto, isto muda completamente aqui o plano das pessoas, estraga as férias das pessoas, estraga ali o estado de espírito com que a pessoa vai e de facto todo o cuidado é pouco. Portanto, nunca se sabe, está bem que é plataformas que realmente estão a ser certificadas para esse efeito, mas tudo o que depois é desviado realmente, que já não sou, às vezes aquela intuiçãozinha, nós estamos com aquela intuição, isto parece meio estranho, se calhar temos que ouvir um bocadinho mais a nossa intuição, se parece estranho é mesmo melhor averiguarmos até ao fim se é mesmo verdade ou não. Esse é o conselho que deixa. Eu acho que quando sim. Falamos aqui de sentimentos, não é? Do ser humano. Às vezes ver o histórico, não sei se é possível, mas ver o histórico, se há pessoas que já comentaram sobre aquela casa, se não, fazer um telefonema, que hoje em dia foge-se tudo um bocado a isso, é tudo por mensagens e e-mails. Às vezes não há nada como telefonar e tentar também perceber, ou se houver possibilidade de a pessoa se deslocar até ao local, procurar por certezas, não é? Que é para a pessoa estar confortável com a decisão, porque se não toma-se a decisão, depois de tomada já é difícil de voltar atrás. E é isto que faz com que a pessoa esteja sempre a medo, não é? Hoje em dia já nem de férias a pessoa pode ir descansado, temos de estar sempre com um olho aqui e outro acolá para tentar prevenir todas estas situações e é triste por isso. Portanto, nestas situações, Dr. João, estamos mesmo a fechar. O ideal é sempre denunciar e nunca ter receio de o fazer, seja um telefonema, seja uma mensagem, seja uma burla por WhatsApp, seja um arrendamento. Neste, como em todos os ilícitos criminais, a denúncia e o conhecimento das situações às autoridades competentes é sempre o primeiro passo numa caminhada que pode ser mais fácil ou mais difícil, mas que é sempre necessária. É necessária, sobretudo, para nós conseguirmos efetivar essa ideia de justiça, essa ideia de direito, que nem sempre conseguimos atingir esses objetivos, mas o nosso compromisso tem que estar sempre nesse passo inicial. Eu gostei muito de uma coisa que a sua doutora disse, a minha colega de painel disse, e que é, quer dizer, mesmo neste caso de Erasmus, tudo batia certo, portanto, todas as informações e parecia uma coisa séria. E é este o grande perigo, é que, de forma quase inconsciente, todos nós pensamos que as vítimas destas situações ou não têm literacia, ou não têm conhecimento, ou são pessoas incapazes. Não me entenda mal, de facto tem que ser feito um caminho, mas isto é geral, não só nesta área, é transversal, de capacitação das pessoas para estas novas realidades. Mas, mais do que isso, isto é um problema transversal, de fundo, em que qualquer um de nós nesta mesa, perante aquilo que são esquemas sofisticados, esquemas que partem de informações pessoais, que partem de informações, muitas vezes, da reserva de intimidade da vida familiar e privada para construir um perfil de credibilidade, utilizam. Portanto, é necessário também redobrar essa atenção e, mais do que isso, denunciar para que esse caminho de direito, esse caminho de resposta, seja também, nestes casos, efetivado. Ora, a mim resta-me desejar boas férias aos dois, sem nenhum acontecimento destes. Nós também vamos de férias e estaremos de volta em setembro. Até lá, uma pausa para férias e um regresso num formato mais alargado para lhe continuarmos a fazer companhia às segundas-feiras à noite. Até lá, uma boa semana.